Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso primeiro texto do IL Flash é da Lexum, a associação voltada para a defesa de princípios liberais na área do direito, a defesa do Estado de Direito, da presunção de inocência, das garantias individuais dentro do ordenamento jurídico. E o texto é O Fio da Navalha, Democracia entre a Liberdade e o Controle. O autor é um dos fundadores da Lexum, o advogado Sérgio Levin, e ele vai falar exatamente sobre as medidas autoritárias que são tomadas sob o pretexto de se estar protegendo a democracia. Ele vai dizer que, na verdade, sob o pretexto de proteger a democracia, o que se está fazendo é matá-la. Censuras, inquéritos que não terminam, regras que valem para uns e não para outros se encaixam nessa categoria de medidas que são tomadas dizendo-se que se está protegendo o Estado de Direito, estamos protegendo as instituições, quando na realidade estamos eliminando a lógica que faz com que elas recebam exatamente essas alcunhas de instituições sólidas e democráticas. Está chegando o momento em que todo este furor pelo controle da informação ao pretexto de defender a democracia das fake news terá que ser repensado, pois este furor está calando pessoas na prática, instituindo a censura, que é uma das principais características dos regimes não democráticos. Nós estamos justamente invalidando o pressuposto que supostamente estaríamos agindo para proteger, para resguardar. Na sequência, nós temos mais um texto com uma relação de frases de um autor, A Sabedoria de René Descartes. Como de praxe, é uma coletânea feita pelo João Luiz Mauad, desta vez de citações do filósofo, físico e matemático francês, nascido em 31 de março de 1596 e falecido em 11 de fevereiro de 1650. Descartes, um filósofo central do advento da modernidade, do racionalismo, o famoso racionalismo cartesiano, mas que tem alguns raciocínios que rimam bem com o pensamento liberal, que viria a surgir posteriormente, é verdade, mas as coisas não surgem do nada, elas estão encadeadas. E o liberalismo é um pensamento político por excelência da modernidade. E Descartes, estando nas bases da modernidade, não poderia deixar de ter algumas contribuições nesse sentido. Uma das citações, por exemplo, selecionadas pela Mauad, ele diz assim: um Estado é melhor governado quando tem poucas leis e essas leis são estritamente observadas. Que é coisa mais afeita ao pensamento liberal do que isso? Então, fica aí registrada a contribuição de René Descartes. Na defesa do liberalismo, da sociedade aberta, para usar uma expressão popperiana, temos um artigo de minha autoria sobre combater o extremismo, promover a negociação e a sociedade aberta. É o que diz o governo brasileiro assinando o manifesto dos BRICS. Uma nota, o Brasil assume esse ano a presidência do bloco dos BRICS, enunciando entre as prioridades do bloco em 2025 tomar providências para enfrentar a unilateralidade e a ascensão do extremismo que ameaçam a estabilidade global, fortalecendo a capacidade coletiva de negociar e superar conflitos por meio da diplomacia, e garantindo que o grupo dialoga com todos e está na vanguarda dos que defendem a reforma da governança global. Um grupo formado por Brasil, Rússia, China, Irã, é um grupo que vai combater o extremismo, a unilateralidade, defender a estabilidade global. Que piada, não é mesmo? Essa é a consideração basicamente que eu faço no meu artigo, apontando as contribuições de muitos desses países do BRICS no sentido contrário, contra a estabilidade, contra a paz. Basta dizer que a guerra mais chamativa dos últimos anos, a guerra da Ucrânia, foi iniciada pela Rússia. Não é preciso dizer mais nada, né? E por falar em BRICS, em China, nós temos um texto do André Paris, do Instituto Líderes do Amanhã. Lições de Hong Kong para o Brasil.
Ele vai chamar a atenção para o caso de Jimmy Lai, empresário e ativista pró-democracia de Hong Kong, que é um símbolo vivo da luta contra o autoritarismo e a repressão, diz o texto. Fundador do jornal Apple Daily, conhecido por criticar o governo chinês, Lai se tornou alvo direto da Lei de Segurança Nacional imposta pela China em 2020. Ele foi acusado de colusão com forças estrangeiras e outros crimes definidos por essa lei, que no sentido hayekiano de princípios impessoais, que existem para resguardar as liberdades e prerrogativas fundamentais do indivíduo, claramente não seria considerado uma lei. Ele se encontra preso, aguardando o julgamento sobre seus supostos crimes. E aí o texto diz que, embora a realidade brasileira esteja distante da de Hong Kong, existem paralelos que precisam ser analisados com atenção. Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado um aumento preocupante na utilização de leis e decisões judiciais para restringir liberdades individuais e silenciar críticos, foi o que nós apontamos ali no artigo da Lexum. Casos envolvendo a remoção de conteúdos de redes sociais, censura prévia e punições desproporcionais a jornalistas acendem o alerta para uma possível escalada autoritária. A legislação brasileira, assim como a chinesa, permite interpretações amplas que podem ser usadas para justificar atos contra a liberdade. Precisamos lembrar que enquanto houver quem lute por seus direitos, como faz o Jimmy Lai, apesar do sacrifício que ele está sendo obrigado a fazer por isso, ainda haverá esperança para a democracia. Que sua história inspire o Brasil a fortalecer suas instituições e a resistir a qualquer tentativa de silenciar a voz do povo. Bem, existem também, além das tentativas de silenciar a voz do povo, as interpretações, como eu acabei de dizer, no sentido contrário à ideia de lei hayekiana, que distorcem a lei a favor de uns e contra outros, e que tratam as pessoas com vários pesos e várias medidas. Não seria nem adequado falar em 2 pesos e 2 medidas, é mais do que isso até. Né? E é sobre isso o texto do Gabriel Wilhans, Imbecilidade Estrutural, o espantalho do racismo reverso. A sexta turma do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, na análise de uma ação de injúria racial movida por um homem branco contra um homem negro, que o chamou de escravista cabeça branca europeia, decidiu que não é possível haver esse tipo de injúria contra pessoas brancas, que racismo seria só contra negro, ou só contra minorias que foram historicamente mais oprimidas. O racismo não seria apenas a discriminação, o ataque com base numa ideia falsa de raça, mas teria que ser contra algumas raças, ou supostas raças especificamente, não qualquer outra, qualquer uma que se enquadre nessa retórica. É um absurdo, e o Wilhans destrincha esse absurdo no seu artigo. Absurdo também o monte de besteiras que Lula vem dizendo, e é sobre, em parte, isso que tratam os 2 últimos artigos de hoje. O primeiro deles, do Juliano Oliveira, o governo petista, responsabilidade mínima e inépcia máxima. O preço dos alimentos está nas alturas, diz o Juliano. Isso não é novidade para ninguém. O próprio Lula, que prometeu picanha barata para o seu séquito idiotizado, já diz em alto e bom som que as pessoas devem se abster de comprar comida caso queiram ajudar no combate à inflação. Ele agora reconhece que existe uma inflação, né? Nosso presidente é tão incompetente que chegou à conclusão de que se colocasse mais crédito nas mãos das pessoas, elas consumiriam mais. A ideia do petista para debelar o mau ânimo de seus apoiadores é colocar dinheiro na forma de empréstimo consignado nas suas mãos. Dessa forma, as pessoas consumirão mais, ele diz, comprarão comida e não dólar. Né? Dólar não se come, já dizem os petistas. Né? Façamos uma rápida e breve análise econômica disso. Os preços não sobem em decorrência de causas misteriosas. Os preços sobem, como todo bom economista sabe ou deveria saber, sempre que há gastança desenfreada. Sempre que os gastos públicos estão fora de controle. Sempre que o governo promete equilíbrio fiscal, mas entrega mais impostos e mais endividamento. Se ele colocar mais crédito na mão das pessoas, ele vai estar incrementando o problema da gastança que ele continua praticando e alimentando sem qualquer esforço sério por reduzir, por equacionar, por organizar. Então, a gente só vai aumentar o tamanho do problema, né?
Na mesma linha vai o texto do professor Alex Pipkin, uma aula magna de populismo. Esse é o texto na liderança do YL Flash de hoje, em que ele vai dizer que o presidente petista, do alto da sua conhecida sapiência, acaba de recomendar que a população não compre comida cara, né, caso perceba que os preços estão altos. Preto no branco é como se ele recomendasse aos brasileiros que não comessem, né, que não comessem. Todos os preços estão estratosféricos, incluindo os alimentos. Populistas como Lula usam a mentira e a falácia para dividir a população. Afirmam representar e governar para o bem do povo e, como se enxerga de forma cristalina, redefinem os conceitos de democracia e de Estado de Direito. É realmente nauseante ouvir o exímio agressor da língua portuguesa culpar a população pela alta dos preços, quando de fato a responsabilidade pela destruição da economia é do seu populismo, da incompetência e da irresponsabilidade do governo petista. As causas raiz são basicamente a tributação escorchante, a completa desobediência fiscal e o retorno da inflação. Mas um dia antes de recomendar que os brasileiros controlem os preços parando de comer, né, ele vestiu uma deslumbrante gravata Louis Vuitton que custa R$ 1.680. Espetáculo de horror. Ao cabo, o professor Pipkin pergunta: você sabe mesmo o que significa um líder populista de verdade? Pois aí está. Esse foi o nosso YL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.